Olá, tudo bem com você? Algum tempo atrás, aqui em meu canal, eu gravei alguns vídeos sobre a situação dos cubanos. Falei sobre a igreja lá, sobre a condição dos cristãos também, como o povo vinha sofrendo e vem sofrendo sob o regime castrista. Se você não assistiu, vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para que você possa tomar conhecimento. Na época entrevistei, por exemplo, um jovem adventista que havia conseguido sair da ilha de Cuba e hoje ele vive no Brasil. Entrevistei outras pessoas também, um pastor aposentado que viveu ali sob o regime comunista em Cuba. Indiquei também um livro da Casa Publicadora Brasileira de um pastor cubano, em que ele conta seu testemunho de fé durante os anos em que ele viveu lá em Cuba. Então, são países pelos quais nós temos que continuar orando. Embora em nosso país, no Brasil, nós desfrutemos de liberdade religiosa, de liberdade de expressão, nós entendemos que esses valores, esses princípios constitucionais, eles muitas vezes são frágeis e nem sempre eles são praticados realmente, são respeitados realmente. Há muitos países hoje que enfrentam a falta de liberdade, perseguição. Infelizmente a imprensa tradicional não dá importância para os cristãos perseguidos. Eu publico de vez em quando em meu blog relatórios do Ministério Portas Abertas, que acompanha, que monitora a situação dos cristãos perseguidos no mundo, e é algo realmente muito triste. Em países islâmicos há cristãos sendo perseguidos e mortos, em países budistas, países com regimes autoritários, países em que há ditadores em lugar de presidentes, regimes comunistas, nós vemos ali cristãos sendo perseguidos, cristãos não tendo os mesmos privilégios. Nem são privilégios, são direitos humanos que nós temos aqui em nosso país. Primeiramente, temos que ser gratos a Deus pela liberdade religiosa de que desfrutamos aqui no Brasil e sempre lembrar de orar por esses cristãos perseguidos. Neste momento mesmo, os cristãos na Nicarágua estão passando grandes dificuldades. Vários líderes religiosos já foram expulsos de lá. Eu vi imagens muito tristes de freiras católicas que desenvolviam trabalhos em orfanatos, em creches, asilos, sendo simplesmente expulsas do país. O governo atual, ele tem realmente perseguido, dificultado muito a vida dos cristãos, colocando regras e mais regras que tornam simplesmente inviável manter uma igreja naquele país. Eu vou ler para você aqui uma nota que eu publiquei alguns dias atrás, do Portas Abertas, falando justamente sobre a situação lá na Nicarágua, cristãos perseguidos na Nicarágua. Entenda a crise que levou à prisão 22 cristãos, isso já há alguns dias, né? Possivelmente essa cifra deve ter aumentado já. Que levou à prisão de 22 cristãos no país e os coloca sob severa perseguição religiosa. Membro da América Latina, a Nicarágua foi incluída na 61ª posição na lista de países em observação de 2022. Sim, entrou para a lista dos países mais perseguidores da igreja, por apresentar um contexto de forte opressão aos cristãos. O documento é editado todos os anos pelo Portas Abertas e norteia o trabalho da Organização para a Ajuda Sistemática aos Cristãos perseguidos em mais de 60 países onde atua. Desde 2018, sob a gestão do presidente Ortega, o governo faz prisões e proibições de eventos cristãos com recorrência sob alegações de desestabilizar o Estado. Por causa dos protestos de 2018, contra as reformas sociais do governo Ortega, vários pastores passaram a ser fortemente vigiados e receberam restrições de deslocamento dentro e fora do país. O governo aprovou recentemente leis que impactam as ONGs e centros de educação no país. Várias instituições cristãs foram interditadas por causa dessa lei. O Estado também aumentou a pressão contra os inimigos do governo, como eles chamam. Ortega e sua esposa, Rosário Murillo, que ocupa o cargo de vice-presidente há 2 mandatos, suspeitam de todas as pessoas e organizações vinculadas aos protestos de 2018. Eles fecharam universidades, ONGs e outras instituições que em algum momento manifestaram a insatisfação contra a política do casal.
E aqui segue então o relatório, o texto. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para que você possa ter mais informações sobre a situação da igreja, dos cristãos lá na Nicarágua. Veja só, pessoas que discordam do governo, das suas atitudes arbitrárias, opressoras, estão sendo perseguidas. Vamos orar pelos nossos irmãos lá da Nicarágua, assim como temos orado também por cristãos de outros países, para que especialmente haja liberdade, para que eles possam pregar ali sobre as boas novas da salvação em Jesus Cristo. Vamos orar também pelo nosso país, para que a liberdade religiosa seja preservada, para que possamos ter condições e liberdade para continuar pregando o Evangelho. Nós vamos iniciar uma campanha de distribuição em massa do livro O Grande Conflito neste ano e no próximo ano, 2023, e também 2024. Oremos para que tudo corra bem, para que tenhamos total liberdade, como temos tido até então, para distribuir esse livro, para falar de Jesus, para pregar sobre a volta de Jesus, para desenvolver os trabalhos que a igreja vem desenvolvendo ao longo de sua história, para que as 3 mensagens angélicas possam ser anunciadas a todo mundo e então Cristo volte. Quando Jesus voltar, não mais haverá injustiças, ditadores, regimes opressivos. Nós viveremos livres para sempre num mundo onde justiça, amor, bondade e paz serão uma realidade natural. Eu quero propor agora para que nós oremos pelos irmãos da Nicarágua, pela população da Nicarágua, como fizemos uma vez por Cuba também. E quero convidar você a se lembrar de sempre orar pelos cristãos perseguidos, pelos mártires do século XXI. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, neste momento, Senhor, assim como já oramos por outros países e temos orado pelos cristãos espalhados pelo mundo, queremos colocar em Tuas mãos de modo muito especial os nossos irmãos lá da Nicarágua. Cuida deles, Pai, ajuda-os a manter a fé firme e a pregar mesmo em meio à opressão e à perseguição. Cuida, Pai, daquela população, daquele país, daquele povo. Olha por eles e que eles possam receber muito em breve a palavra de Deus e entender que há esperança além da crise, além da perseguição. Oro também pelo nosso país, o Brasil, para que a liberdade religiosa continue sendo um valor mantido aqui neste nosso país, para que possamos continuar tendo essa liberdade de pregar o Evangelho, de desenvolver os trabalhos que a igreja tem que fazer neste mundo. Dá-nos a Tua paz, Senhor, orienta, conduz as decisões que os governantes tomam, para que haja pelo menos um pouco mais de paz na terra antes da volta de Jesus. Nós oramos em nome dele. Amém. Um grande abraço para você e que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.